Qual a origem dos africanos na corrida e por que eles dominam quase todas as modalidades de longa distância? Esse comentário esperto mereceu a minha atenção e nesse vídeo aqui irei responder essas questões embarcando na evolução dos corredores africanos e o porquê eles têm tanto sucesso. Roda a vinheta e bora lá conversar sobre isso. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. A primeira medalha de ouro conquistada por um negro africano não poderia ter sido em outra modalidade senão no atletismo, e foi na sua prova rainha, a maratona, nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960. Prova que foi vencida pela lenda Abebe Bikila, correndo descalço. E ele mesmo que 4 anos mais tarde se tornaria bicampeão olímpico da maratona em Tóquio, mas dessa vez já usando um tênis por exigência do regulamento. Tá bem que tivemos outros 5 campeões olímpicos da África do Sul em diversas modalidades de atletismo antes de Bikila em 1960. Porém, todos eles eram brancos, 4 dos 5 nascidos antes da independência do país, ou seja, ainda no período colonial britânico, e devido ao regime segregacionista que o país viveu mesmo após a sua independência durante muito tempo, acredito que não seja esse o foco quando a pergunta foi feita. Por isso, não irei considerar nessa análise aqui esses medalhistas de ouro sul-africanos descendentes diretos dos europeus. Então, voltando aqui para o nosso foco, desde essas 2 primeiras medalhas de ouro olímpicas de Bikila até os dias de hoje, vemos que os corredores africanos passaram a colecionar sucessos. Na maratona, a Etiópia tem 4 ouros olímpicos entre os homens e 2 ouros olímpicos entre as mulheres. O Quênia tem 3 ouros olímpicos masculinos e 2 ouros olímpicos femininos. Uganda tem ainda 1 ouro olímpico no masculino e a África do Sul também conquistou 1 ouro olímpico no masculino, agora sim com um atleta negro. Ainda falando em maratona, se olharmos os 100 melhores tempos da história, podemos ver que no masculino, 56 desses tempos foi feito por quenianos e 39 por etíopes. E no feminino, olhando para os 100 melhores tempos da história, 48 foram feitos por etíopes e 36 foram feitos por atletas quenianas. Um domínio absoluto desses 2 países. E não precisamos nos limitar somente à maratona. Nas outras distâncias, também temos o domínio desses 2 países. Na meia maratona entre os homens, os quenianos possuem 65 dos 100 melhores tempos da história, e os etíopes têm 26. E entre as mulheres, as quenianas fizeram 57 dos 100 melhores tempos da história, e as etíopes fizeram 35 dessas marcas. Na prova dos 10 km, o domínio persiste. Entre os homens, os quenianos têm 69 e os etíopes 17 dos 100 melhores tempos. E entre as mulheres, as quenianas têm 65 e as etíopes 13 das 100 melhores marcas. E até mesmo nos 5 km, esses 2 países são os destaques. Entre os homens, os quenianos têm 38 e os etíopes 33 das 100 melhores marcas da história. E entre as mulheres, as etíopes têm 45 e as quenianas 34 dos 100 melhores tempos da história. Mas tá bem, que atualmente o domínio desses 2 países é consolidado, isso é algo que todos nós já sabemos, possivelmente não com esse nível de detalhes e estatísticas. Mas se perguntarmos para qualquer um que acompanha, mesmo que esporadicamente, as competições de rua de nível mundial quais são os favoritos, tenha certeza que a resposta na ponta da língua será os atletas do Quênia. O Quênia está no nosso inconsciente já como os melhores corredores de rua do mundo. Até mesmo aquela pessoa que só assiste corrida durante as Olimpíadas, ou então no último dia do ano está lá no sofá com a televisão ligada na São Silvestre, sabe que os quenianos estarão entre os favoritos, mesmo que não conheça os atletas em si. Título para você, Caterine Renini, do Quênia! Timothy Kiplagat, do Quênia! Porém, com esses números que eu trouxe também pela capa do vídeo, podemos ver que o Quênia não reina sozinho. Quem acompanha mais de perto as competições já sabia muito bem disso. E existe uma grande rivalidade entre Quênia e Etiópia, o que fomenta ainda mais essa disputa. Mas o que faz com que esses atletas sejam tão bons? Quais são os segredos por trás dessas medalhas, conquistas e recordes?
Se formos voltar lá atrás, ainda na pré-história, a mitologia nos conta que esses povos faziam o que chamamos de caça persistente. Ou seja, de uma forma muito bem organizada, o grupo escolhia o seu alvo em meio ao bando, fazia esse animal se separar dos outros e depois começavam a caça, correndo atrás desse animal até levá-lo à fadiga extrema e assim ser mais fácil de o matarem. Se formos por esse mito, eles já correm há muito mais tempo do que imaginamos com o objetivo de se alimentarem. Mas vamos deixar esse passado remoto de lado e nos focar em dados científicos mais atuais que buscar entender os motivos desses atletas se destacarem tanto. E os dois primeiros fatores que eu quero trazer aqui é uma combinação entre geografia e genética. Olhando para o mapa da África, vemos que tanto Quênia quanto Etiópia estão ali lado a lado no leste da África. E podemos ver que esses países relativamente são grandes em área. Porém, existe uma região dentro desses países que se destaca, que é o Vale do Rift. E é nessa região de elevada altitude que se concentram os principais corredores. E as origens desses corredores são os povos que habitam nesse local. No Quênia, temos os famosos Kalengis. Para se ter uma ideia, os Kalengis são cerca de somente 10% da população do Quênia. Porém, em média, 3 de cada 4 atletas de elite do país são de origem Kalenji. E fora isso, os corredores de elite de Uganda, um país que fica ali colado no Quênia, são de origem Sebei. E o povo Sebei nada mais são do que um subgrupo dos Kalengis. E na Etiópia, praticamente todos os corredores de elite são de origem Oromo, povo que representa cerca de 1/3 da população do país. E os Oromos têm a mesma origem dos Kalengis, sendo povos que inicialmente viviam às margens do rio Nilo, séculos e séculos atrás. Mas quais são as características físicas que esses povos têm que os beneficiam tanto na corrida? Geralmente são atletas relativamente baixos, com menos de 1,70 m, têm quadris estreitos e possuem pernas longas e finas. E como esses povos habitam uma região com condições climáticas quentes e secas, possuir essas características físicas ajuda bastante no resfriamento mais rápido do corpo. Fator que, para além da sobrevivência e evolução nessas regiões, ajuda muito nas provas de corrida. Todo mundo que corre sabe que, de forma geral, correr no calor é mais sofrido que correr no frio. Isso porque o nosso corpo esquenta, e quando esquenta perdemos rendimento, falando aqui de forma bem simplificada e direta. Dessa forma, quanto melhor for a dissipação de calor, melhor para a performance. E alguns dados apontam que a perna dos Kalengis são em média de 15 a 17% mais fina do que a dos europeus, por exemplo. E isso, quando pensamos em corrida de longa distância, traz um benefício enorme. Mover menos peso, principalmente nas nossas extremidades, é sinônimo de gastar menos energia. Falando de forma simples, essa ideia de gastar menos energia é o que conhecemos como economia de corrida, que nada mais é do que usar a mesma quantidade de oxigênio para correr em maiores velocidades. E os corredores dessa região do planeta são conhecidos por ser muito econômicos. E falando em consumo de oxigênio, a geografia ajuda aqui mais uma vez. Essas regiões têm altitudes bastante elevadas, geralmente acima dos 2.000 metros. E quando vivemos e treinamos em altitudes mais elevadas, com um ar mais rarefeito, com menor disponibilidade de oxigênio, o nosso corpo se adapta. E essa adaptação se passa pelo organismo produzir mais glóbulos vermelhos no sangue, e assim, com o maior número de hemácias, o corpo desses atletas consegue transportar mais oxigênio para os músculos. E com isso, a capacidade respiratória desses atletas é superior. Esse fator já é bastante conhecido por atletas do mundo todo. Tanto que muitos atletas de diversas partes do mundo que não vivem em altitudes mais elevadas viajam para locais assim algum tempo antes das competições para também aproveitarem dessa adaptação fisiológica e estarem em melhores condições para competir, normalmente em locais de menor altitude, como é o caso das principais provas do mundo. E um outro fator na anatomia desses atletas é que estudos que foram mais a fundo tentando encontrar explicações viram que o tendão do calcâneo desses atletas é um pouco maior e também mais forte. E para além de todas essas questões que eu já disse, também entram os fatores sociais e culturais. E eles são muito importantes nessa análise. E pensando nisso, eu devo destacar aqui a rotina desses atletas. Eles vivem totalmente focados no treinamento, com quase nenhum tipo de perturbação externa, e com isso conseguem também dormir e descansar muito bem.
Essas regiões que eu citei são regiões mais pobres, onde existe um menor acesso à tecnologia, e com isso também menos distrações comuns do nosso meio. E isso, em termos, acaba que se torna uma vantagem. Nesses campings de treinamento onde os atletas costumam viver, ou pelo menos passar temporadas, acaba que é como se fosse um santuário da corrida, entre aspas. Eles estão ali completamente conectados ao treinamento e à corrida, na sua mais pura essência. Sabemos que o Eliud Kipchoge, caso desejasse, poderia construir o seu próprio camping com o luxo que quisesse. Dinheiro não seria problema para ele caso realmente quisesse fazer isso. Porém, ele tem a perfeita noção que isso poderia acabar de alguma forma por desviar o seu foco. E vemos que mesmo depois de ter se tornado a estrela que se tornou anos atrás, ele continua a treinar e fazer os seus campings assim como os demais atletas quenianos. Não mudou essa preparação que sabe que deu e que dá certo. Outro fator relacionado a esses campings é o treinamento em grupo. E isso é muito importante de duas maneiras. A primeira é um ajudar o outro. Quando esses atletas do mais alto nível correm com diversos outros atletas que estão no mesmo patamar, um acaba que puxa pelo outro. No dia em que um está um pouco mais cansado ou não está no seu dia bom, vamos assim dizer, ele sabe que terá diversos outros atletas do mesmo nível para puxar o treino. E o outro fator é fomentar a competição entre esses atletas. Ao mesmo tempo que um puxa pelo outro, eles também competem entre si e querem sempre dar o seu melhor. E isso faz elevar cada vez mais o nível desses atletas. Fora que, quando grandes marcas são quebradas ou grandes conquistas são feitas, os demais atletas que treinam ali com aquele que atingiu o feito, sabem que um dia eles podem ser os próximos. Isso porque o caminho já foi pavimentado e eles têm um exemplo treinando ali junto com eles. Eu acho que isso também acaba que é fundamental para criar não só um ou alguns atletas do mais alto nível, mas sim ter dezenas ou quem sabe até centenas de atletas de nível mundial. E falando em ter um elevado número de talentos, eu tenho que falar da base. Esses países têm a cultura desde a base. Os ídolos das crianças e jovens são os corredores campeões. Elas veem os astros do esporte como um exemplo a ser seguido. As crianças que vivem nessas regiões onde tem os centros de treinamento acabam por verem diariamente grandes atletas treinando por ali. E é comum vermos nos dias de hoje com as redes sociais, crianças indo para a escola correndo atrás de pelotão de atletas que estão treinando por ali. Mas é comum vermos relatos que no dia a dia mesmo, muitas crianças vão e voltam da escola correndo. E isso entra também em outro ponto, que é a possibilidade de ascensão social. De forma similar ao que acontece com as crianças brasileiras, por exemplo, que sonham e lutam para serem jogadores de futebol, as crianças quenianas e etíopes sabem que a corrida pode ser uma oportunidade de mudança de vida. E não só para elas próprias, mas também para toda a sua família. Eu tentei buscar informações sobre os salários médios do Quênia e da Etiópia, mas os dados são bastante conflitantes. Porém, é possível ver que deve girar em torno de 100 a 200 dólares mensais em média. E pelo que eu pude ver, existe uma grande informalidade, o que dificulta ainda mais termos dados precisos. E essas médias consideram também os trabalhadores das capitais desses países. Temos que pensar que nessas zonas onde estão os corredores que são mais rurais, os salários tendem a ser ainda mais baixos. Mas vamos aqui pegar os 200 dólares mensais só para a gente fazer um raciocínio. Isso dá cerca de 2.400 dólares anuais. Isso significa que mesmo as provas médias de nível mundial vão pagar prêmios que significarão anos de trabalho para esses atletas caso eles fiquem no pódio. Se vencer então grandes provas de nível mundial, podem receber prêmios que possivelmente nunca poderiam atingir de outra maneira. Eu não vou me alongar mais aqui nesse ponto. Eu acho que já deu para entendermos bem a possibilidade de vencer na vida que muitas dessas crianças enxergam na corrida. E só para fechar sobre a cultura de base, é muito normal nesses países as próprias escolas ou comunidades locais realizarem campeonatos de corrida. Afinal, é o esporte do país, podemos assim pensar. E nesses eventos, certamente estarão presentes olheiros que poderão observar talentos para serem lapidados. E isso contribui e muito para ter uma elevada quantidade de atletas do mais alto nível. Nesse ponto do vídeo, eu acho que já ficou clara a grande quantidade de atletas de ponta que Quênia e Etiópia possuem. E por isso também é comum vermos eles vencendo provas dos mais diversos níveis pelo mundo afora.
E mesmo que as grandes estrelas, os mais famosos e rápidos, estejam correndo as principais provas do mundo, vão ainda ter muitos outros atletas de segundo ou terceiro escalão que estarão correndo e vencendo as provas de nível médio em diversos lugares do mundo. Por isso, é tão comum vê-los sempre em evidência em provas de corrida pelo mundo afora. E antes de falar dos dois últimos pontos, que é a nutrição e o treinamento, se você está gostando desse vídeo aqui, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a muito mais pessoas. E se você é novo por aqui, ou assiste de vez em quando e ainda não é inscrito e gosta do conteúdo que eu venho produzindo, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Eu já disse que esses atletas de ponta acabam por se isolarem do mundo nos campos que ficam normalmente em zonas mais rurais desses países. E tenho que dizer que nesses locais eles se alimentam muito bem, com bastante simplicidade e qualidade, comendo alimentos naturais. E fora isso, alimentos locais, ou seja, quase tudo é produzido ali, não utilizando quase nunca alimentos industrializados e processados. E isso certamente faz total diferença no desenvolvimento desses atletas. E por fim, eu tenho que falar do treinamento, que é onde todos esses fatores são lapidados para termos os grandes resultados. Esses atletas possuem um treinamento com uma carga elevadíssima. E quando eu digo carga, quero dizer tanto volume quanto intensidade, mas claro que muito bem divididos. O volume semanal normalmente irá passar dos 200 km, que são muito bem distribuídos em diversas sessões de treinamento, muitas das vezes com 2 sessões diárias, uma de manhã e outra de tarde, com direito a uma soneca entre elas. E quando tem que fazer treinos de intensidade, o pau quebra, e daí a importância de estar em grupo, como eu disse anteriormente. Porém, quando é para treinar mais lento, fazer rodagens que também são muito importantes, principalmente por ter esse volume de treino tão alto, eles correm na intensidade correta, sem se cederem, até para poderem ter as adaptações necessárias, não ultrapassarem os limites que podem levar a lesões e também estarem prontos para aguentar a demanda de treinos fortes de alta intensidade quando for o dia deles. E o mental desses atletas é muito forte também. Pensando aqui tudo isso combinado, de alto volume de treino, altas intensidades em treinos específicos, essa necessidade de conseguir se firmar como atleta de ponta, tanto para conseguir sobreviver, como também para buscar ascensão social para eles próprios e também para os familiares, enfim, tudo isso junto, desde cedo, também por todas as dificuldades que eles enfrentam na vida, eles têm um aspecto mental muito forte. Fator que é fundamental para se superarem a cada dia e buscarem superar marcas e recordes. Como puderam ver, não vai existir aqui um único fator, um gene especial, um treinamento secreto ou qualquer outro tipo de fórmula mágica. Para entendermos o porquê os atletas africanos são tão bons, temos que pensar um pouco fora da caixinha e ver que o ambiente que eles estão inseridos colaboram de uma forma que, combinando diversos aspectos, fazem deles os melhores atletas de corrida de longa distância do mundo. Espero que tenham gostado desse vídeo e quero agradecer ao Bruno Alves por ter feito essa pergunta no vídeo Origem e Evolução da Corrida, que eu vi que era um comentário esperto e merecia um vídeo. Eu sempre leio os comentários que fazem por aqui em todos os vídeos do canal. Quando aparecer algo interessante que mereça um vídeo, pode ter a certeza que será feito. Então ficamos por aqui, inspirados por esses grandes atletas que são exemplos para todos nós, para ficarmos cada vez mais prontos para correr.